bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, canal Didascalia Bíblia e Teologia. Hoje com uma live especial porque nós estamos abrindo agora as inscrições para a nossa tutoria bíblica Didascalia. É a nossa jornada de aprendizado, aí uma formação prolongada de um ano, onde você vai ter oportunidade de se aprofundar nos estudos bíblicos, naquilo que tange hermenêutica, exegese, né, interpretação bíblica, livros da Bíblia, introdução à Bíblia, teologia bíblica, enfim, todas essas coisas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveito aí para deixar o convite para você se inscrever, ativar as notificações e fazer parte do nosso grupo no Telegram. Fazer parte do Telegram é importante porque é a nossa via de comunicação mais rápida, você fica sabendo de tudo que nós produzimos em termos de internet, de conteúdo em tempo real, burlamos todos os algoritmos e você fica sabendo aí tudo, a respeito de tudo que nós temos a apresentar. Vou chamar aqui o nosso amigo Marcos, né, para a gente poder bater um papo e trocarmos aí umas experiências e uma conversa a respeito aí dessa jornada que a gente está se propondo a fazer. Boa noite, boa noite. Você está falando de São Paulo, não é verdade? Falo de São Paulo, eu moro em Santo André, aqui na Grande São Paulo, e estamos aí. Legal. Marcos, você vai ser o meu fiel escudeiro aí, né? Vai ser o meu apoiador em todas os nossos encontros, na nossa tutoria, vai nos ajudar a conduzir todo esse ano, né, junto comigo. Isso. Fala um pouquinho, né, apresentando quem você é em primeiro lugar, e depois falando um pouquinho do seu interesse em teologia, e um pouquinho daquilo que você tem como expectativa nesse programa de tutoria que a gente está prestes a começar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Marcos, eu sou biólogo e professor de biologia e ciências naturais. Já o ano que vem vou completar 30 anos de magistério. Olha só. Dentro da biologia e ciências naturais, né, de maneira geral. No colégio, a gente hoje ensina o conteúdo de química, de física e de biologia dentro do que a gente chama de ciências da natureza ou ciências naturais. Eu nasci na igreja, meu pai era o pastor da igreja e sempre cresci dentro do ambiente eclesiástico, digamos assim, né? Indo para a escola dominical desde cedo, mas foi por volta dos 15 anos de idade que eu entendi quem era Jesus, o que ele é e o quanto eu precisava. E desde os 15 anos de idade, então, eu comecei a estudar teologia de maneira informal, comprando livros, lendo, frequentando a biblioteca evangélica que existia aqui na rua 24 de Maio, lá em São Paulo, na rua 24 de Maio, e tive acesso a muita literatura naquela biblioteca. Então, desde aquela época, eu sempre me interessei por estudar as doutrinas da Bíblia, uma vez que, para entender a Bíblia, a gente precisa lê-la e precisa estudá-la. E isso sempre foi um motivo de muito interesse da minha parte. E aí, em 2014, eu ingressei no seminário para estudar teologia de uma maneira mais formal, mais dedicada, mais focada e, obviamente, com o auxílio dos professores do seminário, de uma maneira mais direcionada. E eu acabei, então, estudando no Seminário Servo de Cristo, onde você também estudou e se formou. Você foi um dos meus professores ali em introdução à Bíblia, especificamente, e depois em introdução línguas, né? Não. Introdução à Bíblia. A gente fez
Fez aulas, inclusive, de escrita cuneiforme, com pedacinhos de barro lá, foi bem Aliás, legal. vocês foram uma das únicas turmas que tiveram essa experiência, porque depois veio a pandemia, fechou tudo, né? Não teve mais como fazer essa aula. Foi muito legal a maneira como a gente estudava, né, a origem do texto escrito, né? Se Deus escolheu se revelar através de um texto, é justo, é óbvio que a gente estude como esse texto foi produzido. Correto. E, obviamente, naquela época, né, o texto não era em papel, não era em lápis, não era em caneta, não era máquina de escrever. Então, foi muito legal ter aula num seminário teológico, aula de introdução à Bíblia, tendo que escrever, né, de maneira cuneiforme. Então, foi muito interessante, inclusive porque isso expande a cabeça, né, faz a gente ter uma ideia do que está por trás do texto bíblico, né? Claro que não existe nenhum conhecimento oculto ali para os entendidos, mas o que vem por trás do texto, a história, né? O contexto histórico, como que os autores bíblicos produziram aquele texto. Então, aquele curso de introdução à Bíblia foi muito interessante, né? E eu tenho a impressão, Paulo, que a gente foi meio que cobaia para o seu livro. É só uma impressão. Foi. Né? Para quem não sabe, o livro que eu escrevi, Deus Falou na Língua dos Homens, é fruto dos manuscritos de aulas que nós ministramos, né? No seminário. O Marcos, ele é um dos alunos que tiveram aí a possibilidade de serem essas cobaias, né? E foi muito interessante essa transformação desse livro, que foi a transformação justamente de aulas num material escrito e num material que depois foi preparado para que as pessoas pudessem ter uma experiência semelhante àquelas que a gente teve dentro da aula. Lógico, com uma linguagem um pouquinho mais aprofundada, com uma série de outros elementos aí, né, mais de cunho acadêmico, mas foi uma experiência muito boa, e o Marcos faz parte aí do nosso contato desde essa época, né, a nossa turma foi muito boa, e ele vai fazer parte também da nossa família da tutoria Didascalia, junto comigo, né, conduzindo alguns encontros menores, levantando as discussões, sendo aquela pessoa que vai fomentando, que vai catalisando algumas coisas, e é muito bom estar com você aí, Marcos, nessa jornada, essa jornada que vai ser uma jornada muito interessante, uma jornada de aprendizado, que é uma jornada em que eu queria que os nossos alunos tivessem a mesma experiência que a gente teve dentro da sala de aula. É lógico que é lógico que a gente vai fazer tudo de forma online, mas não vai ser uma tutoria formada apenas por aulas gravadas, por exemplo. Vai ser algo focado, vai ser algo que nós vamos fazer juntos, vamos ter encontros maiores, encontros menores, toda uma espécie de construção aí e de uma estrutura para poder atender você, para te ajudar ao final de um ano, ter uma compreensão bíblica bem maior, para que você possa utilizar esse conhecimento para trazer edificação dentro do seu contexto local, dentro da sua própria vida. E eu vou deixar aí o Marcos junto comigo, porque aí a gente vai conversando um pouquinho, e agora sim, né, a gente pode colocar aqui na tela para você, né, para você ver um pouquinho da nossa estrutura, né, daquilo que a gente se propõe a fazer. Você está aqui na nossa página, né, didascalia.com.br/tutoria-bíblica, que é a página, a nossa landing page. Eu tenho um vídeo aqui que explica mais ou menos o que é uma tutoria e qual que é o tema, né, o tema principal da nossa tutoria, pessoal. Qual que é o foco da nossa atenção? São os estudos bíblicos. E o que nós compreendemos como estudos bíblicos? É o estudo textual, tá? Onde o aluno é apresentado a uma introdução robusta
do texto bíblico, bem como de todos os seus gêneros literários e contextos diversos. Então, nós vamos ter uma visão bem aprofundada do texto bíblico. Junto com esse viés textual, nós temos o viés ferramental, onde o aluno também vai ser conduzido pelas artes de várias ciências que compõem os estudos bíblicos, por exemplo, a ciência da exegese e a ciência da interpretação bíblica. São duas ciências aí muito importantes, porque primeiramente, né, Marcos, você tem que conhecer o texto, né? Você tem que conhecer como que o texto foi escrito e depois você tem que saber entender o texto. Ou seja, o texto nem em português foi escrito em hebraico e em grego há muito tempo atrás. Então nós já temos um problema de tradução, nós temos um problema de distância entre nós que lemos o texto hoje no século XXI e as pessoas que escreveram a Bíblia há milênios atrás, e a gente tem que fazer com que essa distância possa ser encurtada. Então nós aprendemos a metodologia correta, por meio de uma correta apreciação do texto bíblico e de uma correta interpretação bíblica, ela é fundamental. Marcos, qual que foi a sua maior experiência que você teve, né, em poder se utilizar desses dois fatores, da exegese bíblica e da hermenêutica, que fez com que a sua compreensão bíblica mudasse, ou fosse bem, vamos dizer assim, transformasse a sua maneira de ver a própria palavra de Deus de uma maneira rasa para uma maneira relativamente mais profunda? Isso é fundamental. A exegese e a hermenêutica inserem o leitor da Bíblia naquele contexto em que o texto foi produzido. Né? Além do fato do texto não ter sido escrito em língua portuguesa, o texto não foi escrito diretamente para nós, né? Nós não somos os leitores originais do texto bíblico. Primários, né? Então, entender como aqueles leitores primários entendiam o texto e como eles receberam o texto facilita muito a compreensão daquilo que Deus realmente quis transmitir naquele momento histórico, naquele contexto, usando aquelas personagens específicas, né? A gente tem uma dimensão de que quem escreveu o texto bíblico, né? Vamos pensar aqui mais recentemente no Novo Testamento, tinha pescador, tinha fariseu convertido, tinha médico, tinha missionário que acompanhava os apóstolos ali. E se a gente for para o Antigo Testamento, então, a gente tem legisladores que escreveram, né, o texto bíblico, a gente tinha rei que escreveu, tinha profeta que escreveu. Então, entender esse contexto é fundamental para entender o que realmente o texto quer dizer. A gente sai dessa leitura superficial, a gente sai dessa leitura rasa, e entendendo o contexto do texto bíblico, a gente consegue fazer aplicações muito mais corretas e precisas para os nossos dias, né? O texto bíblico, ele, de certa maneira, ele é atemporal. Os princípios bíblicos são aplicados a todas as gerações daqueles que se dispõem a estudar o texto bíblico. Então, eu posso aplicar hoje, século XXI, aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás. E essas ferramentas nos ajudam a fazer a aplicação do jeito correto. Com certeza. E aí que tá, né? Você colocou aí o ponto exatamente para a gente falar do grande diferencial da nossa tutoria, né? Porque se nós focarmos a nossa atenção somente no como você tem que ler, no como você tem que interpretar, sem esse viés de aplicação e de como isso reverbera na sua própria vida e na vida da sua comunidade, da sua igreja, você tem aquela grande tentação de considerar a palavra de Deus apenas como o objeto do seu estudo e não como algo que dirige os seus pensamentos, os seus passos e forma a sua vida como cristão. E aí que está a nossa terceira perninha, que vai nortear todos os nossos estudos na tutoria, que é o viés confessional. E quando eu estou falando de confessional, eu não estou especificamente falando que nós vamos defender uma posição confessional, mas nós vamos colocar uma explicação
de uma maneira que faça com que você consolide dentro de você os pontos cardeais, né, os pontos mais importantes daquilo que nós, como cristãos e crentes, confessamos. Então, nessa perninha confessional é aonde o aluno ganha a habilidade de unir tudo que nós aprendemos durante um ano em teologia bíblica à teologia sistemática, com a finalidade de edificar na prática a igreja local. Então, eu sou aquela pessoa que crê firmemente que a teologia bíblica, ela necessariamente tem que andar junto com a teologia sistemática, e as duas teologias são as duas pernas que sustentam, na verdade, toda a compreensão que a gente tem de Deus, das coisas de Deus e da palavra de Deus. Então, ao final de toda a tutoria, nós vamos ter um módulo final, onde nós vamos dar uma amarração, uma finalização, estudando um pouquinho como que o texto bíblico, ela separa grandes conceitos que são conceitos fundamentais à nossa fé. E a gente vai explicar um pouquinho a nossa, vamos dizer assim, a nossa rota já dentro de alguns instantes. Então, vocês vão ter eu, né, como o tutor principal, e o Marcos como o nosso tutor colaborador, que vai estar lá sempre junto com a gente, fomentando as questões. O Marcos, ele é um pouquinho, daqueles estilos um pouquinho polemistas, né, gosta de colocar um pouquinho de pimenta aí na comida. Vai ser muito bom para a gente poder trazer grandes discussões. Eu sempre me lembro que o Marcos era um dos que mais me perguntavam na aula. Atrapalhava a aula, né, Paulo? Parava você toda hora, né? Mas você não imagina como isso é importante, porque, veja só, nós vamos conduzir um ano de estudos à distância, por via online. Então, uma coisa é você ter aquela plateia silenciosa, ninguém interage com você, você está falando e você não está vendo as pessoas, você só está vendo avatares, né? Outra coisa completamente diferente é pessoas participando, interagindo. E, basicamente, os nossos grupos abertos, né, os nossos encontros abertos que vão ser pelo Zoom, não vão ser apenas aulas no sentido expositivo, porque as aulas expositivas vão estar gravadas para você poder assistir. Vão ser mais grandes discussões, onde todos nós vamos poder falar, vamos poder colocar as nossas dúvidas de forma honesta em cima da mesa, nós vamos poder nos debruçar sobre isso, nós vamos poder suar a camisa juntos para que, ao final de todo esse processo, o crescimento seja de todos nós, né? E eu, como tutor, também vou crescer junto com os alunos, e os alunos também vão crescer junto comigo, e o Marcos, ele vai ter essa função de unir, de ser a grande ponte, né, de comunicação e o grande incendiador das discussões dentro dos nossos encontros. Você está preparado para isso, Marcos? Eu estou preparado para fazer aquelas perguntas que eu fazia, e é importante para quem está nos ouvindo saber justamente isso, né? A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, a sua questão pode ser uma questão que outra pessoa tenha, e é importante que realmente, como o Paulo falou, que essas questões sejam colocadas. E aqui eu vou ressaltar o que o Paulo já falou. Nós não vamos fazer com que você pense da maneira como nós pensamos. E isso é um ponto muito importante, Paulo, porque quando eu fui para o seminário, eu fui bastante formatado por tudo aquilo que eu já tinha lido, estudado e conversado com outras pessoas. Eu não deixei de ser aquilo que eu era, mas pela graça de Deus eu pude aprender muitas coisas para as quais eu era cego, eu estava fechado. E isso é extremamente importante, né? Eu me lembro de algumas falas tuas dentro da sala de aula, e eu saí da aula pensando assim, não é possível, Paulo, não é possível que o Paulo falou uma coisa dessa. Não faz sentido, eu nunca vi isso. Como é que pode ser um negócio desse? E aí você vai amadurecendo isso, você vai maturando o que você ouve, inclusive para duas coisas, basicamente. Você pode consolidar aquilo que você acredita, mas mais importante do que tudo, você vai questionar aquilo que você acredita para ver se realmente é verdade aquilo. Porque os bereanos faziam isso. E eles foram
eles foram elogiados, né, por realmente irem ao texto sagrado e verificar se aquilo que estava sendo dito era realmente de acordo, né? Com certeza, com certeza. Esse é o objetivo. E eu nunca me esqueço que um dos professores lá no seminário, ele disse algo parecido, né? Que no seminário nós não estamos lá para termos todas as respostas às nossas perguntas, né? Mas o seminário nos ajudaria a formular melhor as nossas perguntas. Exatamente. Né? Que não necessariamente tem respostas, mas pelo menos a arte de formar pergunta é muito importante, né? Ativa o cérebro, né? Porque quando você faz a pergunta, você já articula as ideias e já deixa o caminho preparado para eventuais respostas, né? Você não faz a pergunta simplesmente por ingenuidade, você faz a pergunta no sentido de, por um lado, provocar, do outro lado, você querer realmente cavucar, então tem a questão da curiosidade e a busca pela verdade, que deve ser a busca constante e que norteia o nosso estudo bíblico e tudo aquilo que a gente faz. Então, Marcos, ele está aí justamente para isso. Agora, Marcos, falando um pouquinho da nossa estrutura, daquilo que os alunos vão encontrar na nossa tutoria, nós temos várias coisas aqui. Em primeiro lugar, nós temos as chamadas aulas obrigatórias. Então, serão conteúdos, assim, gravados, onde os alunos terão acesso a todo o conteúdo do curso que já tem dentro da plataforma Didascalia On Demand, né? Mas todos os conteúdos e aulas gravadas exclusivas apenas para a nossa tutoria. Então, no momento em que você se inscrever para a tutoria, você ganha já um acesso para toda a nossa plataforma, onde você tem acesso a mais de 200 aulas, né? Você pode até fazer, se você quiser, curso de grego, curso de hebraico, está tudo incluído. Então, essas são as aulas que vão obedecer um cronograma que em cada disciplina nós vamos apresentar, mas a cereja do bolo está nas nossas tutorias. Nós temos dois tipos de tutorias. Nós vamos ter as tutorias gerais, que em toda semana, toda a turma, então nós vamos abrir vagas para 30 alunos, e para você que está assistindo a nossa live, nós só temos mais 20 vagas, né? As outras 10 já foram, né? E esses 30 alunos vão ter toda semana um encontro ao vivo comigo por 90 minutos. Toda semana, né? Toda segunda-feira, 90 minutos aí de discussão, de leitura, de nós quebrarmos a cabeça, de nós conversarmos sobre aquilo que ficou para ler, sobre o tema da semana. Nós vamos falar um pouquinho das disciplinas mais para frente, mas esses encontros funcionarão como uma grande aula ao vivo e, ao mesmo tempo, um fórum para responder as perguntas que os alunos eventualmente tiverem. Então, além do conteúdo formal, em cada tutoria nós vamos discutir também leituras prévias, né, que nós já estabelecemos durante a semana, perspectivas de estudos mais aprofundados para depois. Depois dessas tutorias gerais, nós temos as tutorias mais particulares, né, onde todo mês nós vamos dividir os nossos 30 alunos em pequenos grupos, né, de 4 ou a 5, e nós vamos falar por aproximadamente 1 hora, de forma mais intimista, né, falando do interesse das pessoas, de dúvidas um pouquinho mais particulares, de conversas um pouquinho mais reservadas em torno dos grandes temas que nós vamos ter aí reservados para vocês. E também, né, nós colocamos aí a cada bimestre, mas vai ser um pouquinho mais frequente, nós vamos convidar teólogos de expressão para nos presentear com uma tutoria especial, uma aula magna especial, aí que, inclusive, você vai ter a possibilidade de participar, discutindo, interagindo com esses nomes aí que nós já estamos fazendo a escala. Em breve, para os alunos, nós vamos apresentar. Então, com tudo isso, né, nós não queremos apenas oferecer para os nossos alunos uma experiência onde o cara vai lá e dá play e escuta de forma passiva.
Tudo que nós não queremos são alunos passivos, nós queremos alunos que possam compartilhar, que possam pensar junto com a gente. Então, esse é o perfil de alunos que a gente quer receber, e se você tiver esse perfil, você é muito mais que bem-vindo para, durante um ano, nós podemos trilhar essa jornada juntos, né? Aulas obrigatórias, tutorias gerais, tutorias particulares, tutorias especiais com convidados. Dentre essas 4 formas aí, Marcos, qual que é o que você está mais com expectativas aí de participar e de contribuir? Olha, como professor, eu sempre gostei do relacionamento humano. Sempre gostei de interagir com os meus alunos e a maneira como eu sou aluno, fui seu aluno fazendo perguntas, como professor eu também faço perguntas para os meus alunos e a partir dessas perguntas a relação vai se estabelecendo. Então eu acho que esse momento em que a gente pode, durante a semana, ter um contato mais direto, conversando sobre essas questões, eventualmente, alguns poderão trazer para nós questões do seu próprio ministério Claro. local, cotidiano, e a partir das nossas aulas e da relação conosco, das nossas conversas, a gente poder auxiliar, né, no desenvolvimento ministerial, também servir como um canal de intercessão também para os nossos alunos, naquilo que eles vão precisar. Então, eu acho que esse contato direto é extremamente importante, é uma das coisas que eu me dedico muito, inclusive no meu ministério pessoal, na minha igreja local, é esse relacionamento direto, esse discipulado, essa conversa olho no olho, que traz muito benefício para a gente. Perfeito, perfeito. E a gente preza tanto a participação dos nossos alunos, que todos os nossos alunos, a cada disciplina, vão contribuir com as suas discussões, mas não somente com as discussões, mas também com as avaliações, né? Provinha, mas não é aquela provinha para reprovar, é provinha e são avaliações para nós medirmos o quanto você tem entendido e assimilado o nosso conteúdo e também para que você possa, junto conosco, construir todo um conhecimento, toda uma forma de contribuição. Ou seja, quando nós falamos de avaliação, o processo de avaliação ele é muito importante dentro da construção do saber teológico. E essa avaliação é uma avaliação nunca feita de forma individual. É sempre feita em conjunto com os tutores, em conjunto com todos, porque nós partimos do pressuposto que a teologia tem que ser esse exercício conjunto, comunitário, porque o saber ele é construído dessa maneira. E nesse sentido, a cada final de disciplina, os alunos serão submetidos a uma avaliação. Porque apenas por meio da aprovação em todas as disciplinas é que o aluno vai receber, enfim, o seu certificado. A progressão para a próxima disciplina não vai ser comprometida pelo resultado da avaliação. Porque, por exemplo, vai ter uma avaliação que, por exemplo, o aluno foi mal. Os tutores estarão juntos para ver o que está acontecendo, para trabalhar junto àquele tema, para que haja um desenvolvimento, e esse processo para nós é muito importante. Então, todos os alunos estarão aí expostos a essa forma de avaliação, que vai ser, por hora, uma produção de um texto, vai ser exegese de um texto, por exemplo, quando a matéria foi exegese, interpretação de um texto. Cada disciplina vai trazer a sua forma de avaliação peculiar, que com certeza, pessoal, vai ser algo que vai estimular bastante a mente de vocês e vai ser algo que vocês vão ver o seu próprio desenvolvimento como pensadores e como estudantes na área, né? Não é que a gente quer restringir ou quer, de alguma maneira, trazer dificuldade para o aluno, mas a avaliação é uma maneira do próprio aluno se certificar que aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está sendo exposto em termos de conhecimento, é aquilo que ele realmente está entendendo, e a gente não quer que pare pelo entendimento, a gente quer que esse entendimento se transforme em alguma coisa visível para que todos nós, na verdade, possamos ser abençoados com o trabalho um do outro.
O Marcos, ele é muito mais acostumado com prova, porque no trabalho dele como professor, ele faz prova a todo momento. Mas a prova, Marcos, tem um elemento chato, mas tem um elemento legal, né? Vamos defender um pouquinho essa forma de avaliação, né? A gente tem que entender que um processo avaliativo serve tanto para o aluno quanto para o professor. No sentido do professor, quando a gente avalia, a gente está avaliando a maneira como a gente ensinou, a maneira como a gente trabalhou as questões, e o resultado da avaliação para os professores serve de uma espécie de bússola para saber como que a gente vai conduzir as próximas disciplinas, como a gente vai conduzir o conteúdo que a gente está ensinando. Do ponto de vista do aluno, é bem o que você falou, Paulo. Quando o aluno é avaliado, de certa maneira, o aluno se autoavalia, no sentido de que ele vai ser exposto a questões, a situações relacionadas àquela disciplina e como aquela disciplina se aplica à sua vida pessoal e, obviamente, ao seu próprio ministério, né? As avaliações não têm caráter como alguns alunos podem pensar. As avaliações não têm um caráter nem punitivo e nem de reprovação, não é? Eu me lembro de ouvir de alguns alunos que, quando eu aplicava a prova, eu estava querendo reprovar os alunos, né? Os alunos, quando vão mal na prova, eles me culpam, e quando eles vão bem, o mérito é todo deles, né? Então, é importante que o aluno saiba que ele vai usar a avaliação para se autoavaliar. E tem uma coisa muito importante. Por mais que sejamos professores e tutores, existe uma dimensão do aluno que somente o aluno pode compreender. É só o aluno que sabe realmente o quanto ele se dedicou, o quanto ele está interessado e o quanto ele se esforçou para a avaliação. E isso é extremamente importante, a gente fazer essa reflexão sobre a nossa prática para a gente ser melhores dispenseiros, né, no reino de Deus. Com certeza, até porque há um investimento que você vai fazer em termos financeiros, você vai participar de um grupo bem pequeno nesse primeiro momento, então vai ser um número muito bom para a gente poder fomentar discussões, e para que isso não fique apenas na sua memória, ou fique apenas nas conversas que são jogadas nas aulas, você vai sair com algo físico seu, com uma produção sua, com algo que você pode falar assim, esse foi o resultado de todo o labor, de todo o trabalho que a gente fez durante todo esse ano de construção. E eu, o Marcos, todos nós estaremos na retaguarda, auxiliando todos para que todos possam ter a melhor experiência possível de aprendizado, mas o nosso objetivo não é apenas que você aprenda, mas é que você se certifique de que você realmente aprendeu, que você saia com um certo domínio daquelas informações para que você possa aplicar, se você quiser, de forma imediata dentro do contexto aí da sua igreja, seja numa preparação melhor de uma escola bíblica dominical, de uma classe de escola bíblica, seja numa pregação mais bem fundamentada. Nós queremos que você seja bênção para a igreja, e a nossa missão vai estar aí bem feita, bem cumprida diante de Deus, se você puder sair daqui da nossa tutoria com um nível de conhecimento, mas também com um nível de comprometimento com o Senhor proporcional ao esforço que você vai demandar durante esses 12 meses. E nós temos apenas 30 vagas disponíveis, né? Algumas pessoas me perguntaram assim, por que você não abre várias turmas, né? Ou faz uma turma grande? Em primeiro lugar, porque é difícil administrar de forma pessoal e personalizada todas essas pessoas, né? Nós queremos ter um compromisso com essas 30 pessoas durante um ano, ficar com eles, conhecer eles bem, a gente poder chegar lá no meio com um nível de intimidade, sabe? De nós podermos falar as coisas sem, às vezes, ter medo, né? Às vezes as pessoas têm medo de fazer uma pergunta porque vão achar a pergunta besta,
né? Ou aquelas pessoas que têm medo de colocar para fora aquilo que elas pensam sobre a palavra de Deus, porque vão falar assim, vão me taxar de herege, né? Ou vão pensar que eu sou da magia branca, da magia rosa, da magia verde, né? Não, a gente quer fomentar um ambiente como e fazendo jus ao nome da nossa escola, didascalia, ou seja, discipulado, um processo de muita confiança, um processo de companheirismo, e por isso apenas 30 vagas para todo esse ano. Então nós não vamos abrir uma nova turma de tutoria no ano que vem, nós vamos abrir uma nova turma quando nós entregarmos os certificados e fizermos aí uma live aí de formatura dessa turma de 30 pessoas. Qual que vai ser a nossa jornada? Olha aí, ó, Marcos, a nossa jornada composta por 12 disciplinas. Então, nós vamos começar da base, falando da introdução bíblica, né, de como nós podemos entender a palavra de Deus de forma introdutória, e o tema vai ser exatamente o tema do meu livro, E Deus Falou na Língua dos Homens. Depois disso, a gente vai subir um degrau, que é já o degrau das artes bíblicas. Nós vamos estudar introdução à exegese em um mês e introdução à hermenêutica em outro mês. Olha só que legal. Então, as 3 primeiras disciplinas, elas estão relacionadas e vão dar subsídio e estrutura para aquilo que vem depois. Porque a terceira linha, de baixo para cima, é a linha histórica, né? É o nosso módulo, é a nossa parte histórica, onde nós vamos estudar o contexto. Porque todo texto, de alguma maneira, é fruto do seu contexto. Então, para nós entendermos bem o texto bíblico, nós precisamos entender 3 histórias aqui. A história do povo de Deus no Antigo Testamento, a história do povo de Deus no período interbíblico e a história do povo de Deus no Novo Testamento. Quando você tem essa história na cabeça, as peças do quebra-cabeça tendem a encaixar muito melhor. E quando você tem todo esse cenário histórico dentro da sua cabeça, você tem uma compreensão muito mais abrangente da palavra de Deus, não como uma compilação de vários livros sem sentido e que não tem um tipo de conexão entre si, mas como toda a palavra de Deus, com uma grande narrativa. E aí que nós vamos para o 4º nível, que é o nível da própria teologia, né? Nós vamos estudar introdução à teologia bíblica, história da interpretação e, finalmente, nós vamos amarrar tudo isso vendo a revelação na sua forma histórica, analisando e estudando o que nós chamamos de o drama das Escrituras. E, por fim, nos 2 módulos finais, nós temos a teologia bíblica mais aplicada. Nós vamos ter uma disciplina chamada Interpretando Jesus, em que basicamente nós vamos estudar de forma detida os evangelhos e a questão do Jesus histórico, que é uma questão muito importante dentro dos estudos bíblicos. E se a gente estudou Jesus, a gente vai ter que estudar Paulo. Então, a próxima disciplina é Interpretando Paulo, onde nós vamos destrinchar que homem foi Paulo, qual é a teologia que ele produziu, qual que é o tempo que ele viveu. E à luz disso, nós vamos ver várias perspectivas de Paulo. A antiga perspectiva, a perspectiva luterana, a perspectiva já da nova perspectiva, a refutação à nova perspectiva, todo esse mundaréu de coisas nós vamos apresentar de forma bem resumida e sintetizada nessa penúltima disciplina e, finalmente, nós vamos para a nossa última disciplina, que se chama As Maravilhas de Deus, onde nós vamos estudar juntos a obra, o resumo do resumo, né, da dogmática do Herman Bavinck, vendo como que toda essa riqueza da revelação, ela encontra reverberação nas declarações confessionais da Igreja de Jesus Cristo, na maneira como a Igreja propõe apresentar as verdades que ela crê a respeito de Deus e a respeito de si mesmo. Então veja que esse diagrama, ela nos mostra um processo crescente de conhecimento, em que todo conhecimento é baseado numa construção robusta de uma teologia bíblica, para que essa teologia bíblica ela possa andar e fazer eco junto à forma mais pedagógica como nós ensinamos teologia a nível de igreja, que é a parte dogmática e a parte sistemática. Então, tudo, né, não são cursos e não são disciplinas avulsas.
tudo tem um porquê e nós temos uma rota aqui. E aí, Marcos, qual que é a sua percepção? E dentro dessas disciplinas, o que você está esperando aí com certo tipo de ansiedade, né, dar suas contribuições aí? Eu comecei muito mais. Eu comecei pela teologia sistemática e depois é que eu descobri a teologia bíblica. Isso o seminário me ajudou a entender que primeiro vem a teologia bíblica e depois vem a teologia sistemática. E uma coisa muito interessante é esse encadeamento das disciplinas e como uma disciplina suporta a disciplina que vem posteriormente. Uhum. É muito importante que a gente tenha uma base muito bem construída, porque se esta base está bem construída, o que a gente construir em cima dessa base solidificada também fica sólido, né? E então a minha expectativa é bastante grande com relação à parte da teologia em si, né? Como eu gosto de dogmática, né? Como eu gosto das doutrinas bíblicas, né? Em querer saber o que a Bíblia fala sobre justificação, o que a Bíblia fala sobre antropologia, o que a Bíblia fala sobre a Trindade. Isso para mim sempre me chamou muito a atenção. E mais recentemente, a questão de como o apóstolo Paulo faz, né, a elaboração das suas cartas e tudo mais. Há quem diga, e aí é uma pergunta que a gente não vai responder hoje, obviamente, mas há quem diga que o que nós temos não é um cristianismo, mas um paulinismo. Seria isso? Seria a vida cristã que a gente tem paulinismo e não cristianismo? Né? Aí você já está querendo já polemizar já no início aqui do negócio, né? Bom, como você falou que eu gosto de perguntas, então eu tenho que me apresentar da melhor maneira possível aí para os nossos alunos, né? Mas são questões que nós vamos com certeza explorar, porque faz parte da própria tradição que nós fazemos parte, que é a grande tradição do cristianismo. As pessoas, Marcos, acham que o cristianismo nasceu na Reforma Protestante, né? Isso, século XVI. Ou no momento em que nós somos convertidos. Mas o cristianismo tem 2000 anos, né? E justamente por causa dessa rica tradição que nós temos, por exemplo, nós temos aqui uma disciplina específica, que é a história da interpretação. Essa é fundamental. Nós vamos aprender como... Lógico, em um mês não dá para esgotar o assunto, mas como que de maneira diacrônica, né, de maneira histórica, a interpretação da palavra de Deus, pelo menos os seus pontos mais relevantes, ela sofreu alterações, né? É uma constante linha de aprendizado com erros e com acertos que foram fundamentais para que nós estivéssemos no patamar de hoje, né? Não que hoje nós tenhamos uma teologia acabada, nós não temos uma teologia acabada, né? Mas nós estamos sempre em ombros de gigantes, ancorados numa tradição rica que pode nos dar garantias de que aquilo que nós cremos é algo que a igreja nunca perdeu de vista durante os seus 2 milênios de história. E aqui no site você pode ver isso de forma bem clara. Cada disciplina tem a sua leitura obrigatória optativa, né? Então, os alunos vão ser obrigados a ler 2 livros por mês, né? Assim, no mundo ideal, talvez seria o mais interessante, mas pelo menos a leitura obrigatória, os alunos vão ser direcionados a ler, se não tudo, uma parte considerável, né? Nós vamos direcionar as leituras, tá? Para que você, em primeiro lugar, tenha os livros, né? Isso é muito importante para que você tenha um acervo de recursos que possa te servir mais para frente, e para que a leitura dos textos possa levantar nos alunos dúvidas, discussões que serão justamente lidadas dentro das nossas tutorias, sejam as tutorias mais amplas, sejam as tutorias mais particulares. Então, cada
disciplina tem a sua leitura obrigatória e optativa, né? Você vê que tem muita coisa aqui, tá? As Maravilhas de Deus, interpretando Paulo, etc, etc. Eu priorizei por literaturas relativamente novas, né? Novas no sentido de terem sido publicadas de 2000 para frente ou terem sido traduzidas nos últimos tempos, para que você tenha essa visão daquilo que se discute hoje em termos de academia. Então, é imperativo, né? É muito mais do que convidativo, é quase que obrigatório que todos os alunos tenham disponibilidade para ler essas literaturas. Nós não vamos enviar os livros, né? Uma questão importante, nós não vamos enviar os livros, não, então cada aluno terá a responsabilidade de adquirir a obra e fazer as leituras que são apontadas para a aula e para as disciplinas, tá? E, enfim, pessoal, nós temos aqui uma jornada muito rica, sabe? Uma jornada muito rica em que você vai aprender a ler, em que você vai aprender a discutir, a levantar pontos críticos, a concordar, a trazer à tona essas informações junto com seus pares, serem ajudados pelos seus tutores. Então, a nossa tutoria, ela visa a construção desse conhecimento e a trilha nessa jornada de forma conjunta, sempre apoiado, primeiro na convicção da palavra de Deus, né, que a palavra de Deus é a palavra de Deus, e também baseado em toda a rica tradição da qual nós somos parte. E agora chegou a hora de falar do preço, né? Mas antes de falar do texto, tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de responder aqui, tem por exemplo. Pelo menos, Paulo, 3 perguntas aí que são importantes. Uma delas é uma pergunta com relação ao acesso. Né? Tem uma pergunta aqui para nós, do Vitor Medeiros, se o acesso será vitalício. É importante, importante. Vitor, né? E pessoal, o acesso, ele dura apenas o tempo da tutoria, tá? Então, quem fizer a tutoria vai ter acesso a toda a plataforma, vai ter acesso a todos os recursos, mas encerrando a tutoria, né, você vai ter ainda um tempo de 1 mês para você colocar em ordem a casa e você assistir tudo que tiver que assistir, né, fazer toda a sua finalização, e depois esse acesso, ele é tirado, tá bom? Então, no caso da tutoria, nós não temos o acesso vitalício. Aliás, não é vitalício em nenhum dos planos que nós oferecemos aqui na Didascalia. Você tem no Didascalia On Demand o plano mensal e anual, que você vai renovando, e na tutoria bíblica é exatamente o período que você for aí, que você fizer parte do nosso programa, tá? Vamos para mais perguntas aí? Tem mais 2. Uma outra pergunta do Jorge Luiz, ele fez essa pergunta aqui às 8h10. Ele perguntou por que a espiral hermenêutica ficou fora da lista de livros. Eu vi. A espiral hermenêutica ficou fora aí da nossa lista, não porque seja um livro ruim, tá? Mas muito pelo contrário, é um livro muito bom. Excelente. Né? Excelente. Mas a gente optou pela introdução à hermenêutica bíblica por ela ser, ao mesmo tempo, básica, mas também muito didática. Então, dentro do curto tempo que a gente tem para estudar hermenêutica, é o melhor livro que traz muitos exemplos, que traz uma metodologia bem didática para que o aluno não tenha dificuldade em aplicar de forma direta. A questão da espiral hermenêutica, ela já lida com ideias mais gerais de conceitos relacionados à hermenêutica, e a introdução à interpretação bíblica, ela é mais um manual de como você interpreta o texto de acordo com os vários gêneros literários, tá? Então esse é o motivo. Uma última pergunta que apareceu até agora é se toda a bibliografia, é uma pergunta do Tiago, se toda a bibliografia é composta somente por teólogos protestantes. Olha só, que interessante. Majoritariamente sim, tá? Majoritariamente sim, mas nós temos aí, por exemplo, né, deixa eu ver se eu acho aqui, Interpretando Jesus,
né? Nós temos a leitura optativa da Trilogia de Jesus de Nazaré, que foi escrito pelo Joseph Ratzinger, né? Pelo Papa Emérito Bento XVI, que, aliás, é uma ótima trilogia, né? Todo mundo deveria ler, tá bom? Então, basicamente, nós sim nos apoiamos em estudos e pensadores protestantes, mas aqui e ali nós temos, principalmente em leitura optativa, também a inclusão de autores católicos, no caso aqui da Interpretando Jesus, também tem a questão dos apócrifos do Antigo Testamento, a gente vai ler textos da própria Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica, e também nós vamos ler textos relacionados aos pensadores católicos sobre esse tema. Então, majoritariamente protestante, mas também incluindo alguma contribuição aí dos teólogos católicos, certo? Mais alguma perguntinha que veio aí? Não, por enquanto não, são só essas mesmo. Legal. Então, vamos para a parte importante, tá? Que é a parte do preço, pessoal. Aqui está o preço, tá bom? O preço para toda a tutoria, os 12 meses, incluindo todas essas 12 disciplinas, e quem fizer a inscrição vai ganhar um módulo de bônus, né, que é um módulo aí que nós chamamos de warm-up, ou seja, aquecimento. Nós vamos fazer um módulo de 4 aulas, coisa rápida, para ensinar como nós podemos ler livros. Então, como você vai ter que ler alguns livros durante a jornada esse ano, nós vamos dar algumas dicas de como você pode aproveitar melhor a sua leitura. Então, o warm-up ele já vai estar disponível. Então, está tudo incluído, 13 disciplinas, né, dentro desses 12 meses de estudo, todo o apoio que os tutores vão dar, toda a plataforma, e inclusive, né, eu vou até dar um spoiler aqui, todos os alunos vão receber em sua casa um mimo, tá? Vindo pelo correio, vão receber um mimo aí, né, diretamente aí da gente. Eu não vou falar o que é, né, mas vão receber e vão usufruir de vários benefícios, inclusive acesso a toda a nossa plataforma, enfim, e tudo isso está dentro desse preço final de R$ 2.199,99. Esse preço você pode pagar à vista, nas mais variadas formas de pagamento, Pix, boleto, né, débito, crédito, o que você puder, e esse preço também é parcelável em 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Então, se você dividir 2.199 por 12, vai dar um preço aí muito razoável, né, para você poder fazer parte dessa jornada. As inscrições estão abertas, então você pode entrar agora no link que está aqui na descrição, tá? E fazer já a sua inscrição. Sabe por que você tem que fazer já? Porque são apenas 30 vagas disponíveis, e 10 vagas já foram embora. Então, nós só temos mais 20 vagas disponíveis, pessoal. E por isso é importante você correr. Lógico, o preço não é um preço barato, por isso, o que você deve fazer? Primeiro, ore ao Senhor, veja dentro do seu coração se é realmente isso que você quer fazer, é nisso que você quer investir parte dos seus recursos e parte da sua dedicação no ano de 2022. A partir do momento que você fizer a inscrição, você terá todo o nosso apoio, tá? Em tudo relacionado à tutoria, mas até você fazer a inscrição, é necessário você ver qual é a sua situação financeira, analisar se realmente você vai ter tempo e condição, porque eu não quero que você se inscreva só por impulso e você não vai conseguir dar conta, porque aí você já vai estar tirando a vaga de uma pessoa que teria muito mais condição e disposição de acompanhar a aula do que você teria tido. Então, pense, ore, coloque na ponta do lápis, pergunte para sua mulher, pergunte para o seu marido, pergunte para sua mãe, né? Porque R$2.000 não é qualquer coisa. Mas é um preço que nós tentamos deixar o preço mais justo possível e também nas condições em que você com certeza pode participar e, né, a responsabilidade aí de tomar essa decisão é sua, mas só informando que, né,
Quem está nessa live agora... Você já está respondendo a pergunta do Vitor, Paulo. Né? Já Nessa está live respondendo a aqui, pergunta do Vitor, olha aí. nessa live aqui, vai ter um desconto sim, tá bom? Um desconto sim. Mas enquanto eu preparo o ambiente para falar o desconto só para quem estiver nessa live, porque depois que a live acabar, eu vou sumir com esse cupom, né? Marcos, fala um pouquinho aí, né, das suas expectativas finais, aquilo que você espera, né? E convida o pessoal a fazer parte da nossa jornada. Olha, pessoal, se você exerce algum tipo de ministério na sua igreja local, você já deve ter se deparado com algumas situações nas quais as respostas não vieram de maneira rápida. E dividir essas experiências com outras pessoas é fundamental para a nossa caminhada cristã. Um segundo aspecto para o qual eu quero chamar a sua atenção é o fato de que estudar a palavra de Deus e andar ao lado de outras pessoas faz com que o nosso estudo aponte exclusivamente para Jesus. Não é? A gente não está querendo formar discípulos de nós mesmos, né? Como ficou bem claro aqui para vocês. A gente quer fazer com que a sua caminhada seja melhor e que a sua caminhada aponte para Jesus Cristo. A minha expectativa com relação a isso é muito grande, porque eu e o Paulo aprendemos de um professor lá do nosso seminário que quando a gente faz teologia do modo certo, a gente fica mais parecido com Jesus. Se a nossa teologia faz a gente querer aparecer mais do que Jesus, a gente está fazendo teologia do modo errado. Então, nessa caminhada conosco, você vai perceber que tem muita coisa a ser aprendida e muita coisa a ser apreendida. Então, o meu convite é que você venha caminhar conosco para aprender conosco e para ensinar também, porque a sua experiência é também muito útil para outros alunos e pode ajudar na caminhada de outras pessoas. Não é? A gente foi chamado para fazer parte do reino de Deus e no reino de Deus a gente faz parte de um corpo, não é? E esse corpo bem ajustado consegue atingir o objetivo que é a expansão desse reino e a glorificação do nome de Jesus. Então, meu convite para você é para que você integre a nossa equipe aqui, faça parte do nosso grupo de alunos e venha crescer conosco para a honra e glória de Jesus. Aí sim, falou bonito, hein, Marco? Treinei hoje durante o dia. Você está lendo na tela, né? Respondendo aí, né? A gente tinha deixado essa surpresa para o final, mas nós vamos conceder para você que está aqui na live. E eu vou até ser generoso, porque eu sou generoso, sabe? Modéstia à parte, a gente quer praticar sempre a generosidade. Até às 10 horas, pessoal, até às 10 horas da noite, você pode utilizar esse código LIVE10, tá? Você vai aqui no link para você inscrever e na hora do checkout você coloca LIVE10, você vai ter 10% de desconto, inclusive para parcelar no preço total, então, de R$ 2.199,99 vai cair para R$ 1.979 e alguns quebradinhos, você vai poder parcelar, inclusive, isso em 12 vezes, até as 10 da noite de hoje, pessoal, e você é um presente para todos aqueles que estão nos prestigiando e prestigiando essa live, mas corre, porque além de nós termos esse desconto, nós temos ainda apenas 20 vagas que estão esperando você para serem preenchidas. É isso aí, né, Marcos? Né? É isso aí. Acho que deu o recado, faça parte da nossa jornada, vai ser um prazer muito grande nós termos cada um de vocês, nós prometemos cuidar bem de vocês em todo esse período, né, e dar todo o apoio,
E nós queremos crescer junto com vocês. Saiba que a gente orou para que Deus possa enviar as pessoas aí que Ele quer, para que nós possamos estar juntos. E nossa oração é que todo o nosso projeto possa edificar o corpo de Cristo, levando boa teologia e fomentando aí os estudos bíblicos para que você possa, se você quiser estudar mais, né, fazer a sua pós-graduação, se preparar, porque vai ser muito bom. Legal? O Thiago, ele coloca aí observação, Paulo falando com o professor, seu preço é muito correto. Obrigado. A gente tentou deixar o mais justo possível. E o nosso Gabriel Gomes, que é o nosso homem das mídias aqui, está perguntando como pronunciar o nome do Marcos, o seu nome completo. Essa vai fazer parte de uma das avaliações, tá bom? Mas prova oral, né? Prova oral. Meu nome é de origem alemã, meu sobrenome, eu me chamo Marcos Davi Mühlpointner. É um sobrenome de origem alemã que significa aquele que aponta para o moinho. Como que é? Mühlpointner. Mühlpointner. Isso, exatamente. É melhor só ficar no Marcos aí. Marcos fica no Marcos Davi, tá bem mais fácil, tranquilo. Legal, pessoal, legal. Foi uma live aí, muito esclarecedora. Espero que você faça parte do nosso projeto. Confira aí todas as condições, ore, e se você sentir paz no seu coração e você tiver budget aí, você tiver condições também para investir, faça parte, aproveite até as 10 horas da noite, cupom LIVE10, 10% de desconto para você fazer parte da nossa tutoria bíblica Didascalia. Ficamos por aqui, pessoal, nos vemos no próximo vídeo, até lá, e nos vemos aí na tutoria bíblica Didascalia. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal, até mais. Até mais.